Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, estamos aí para falar do Janeiro Branco, é uma campanha que a gente aproveita aí o simbolismo do branco, em que é um mês que a gente, né, recomeça, embebidos de todas as reflexões que a gente fez em dezembro, de expectativas, de criação de metas, de reflexão da própria vida. A gente aproveita o simbolismo do mês para trazer para a população informações sobre saúde mental, diminuir o estigma, né, da saúde mental. Todos nós, em algum momento da vida, podemos ter alguma questão mental e temos, só que muitas vezes a gente não busca ajuda, não busca o recurso por preconceito, e um dos objetivos maiores é diminuir o estigma e promover mesmo ações de saúde mental. Doutora Ana, qual que é a importância dessa conscientização? Então, a importância dessa conscientização é mesmo viabilizar aí, através das mídias, através de todas as formas de comunicação, que as pessoas consigam compreender a saúde mental não como algo segregado, né, que a nossa cultura coloca a saúde mental um pouco como algo segregado. É conseguir compreender formas de ampliar essa percepção aí, porque a saúde mental não é só a ausência de doença, e sim também todos os recursos e estratégias que você tem para lidar com as suas emoções, com seus problemas, com seus desafios, na sua rede social, na sua família, consigo mesma. Então, ampliar aí essa perspectiva. Doutora, conta pra gente quando que a gente deve começar a se preocupar e cuidar da nossa saúde mental. Sim. O ser humano, ele é a gente considera um ser biopsicossocial e espiritual. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente faz uma avaliação holística. Por quê? A mente não está separada do físico, o físico não está separado do biológico. Então, o ser humano, ele é um ser integral. E quando que a gente deve se preocupar com isso? É sempre, desde a infância, né? O aprendizado de como as crianças devem lidar com as emoções, de como elas devem resolver os conflitos, isso deve ser feito com uma maneira de promoção de saúde emocional. E não só depois, quando as pessoas já estão adoecidas, quando as pessoas já estão comprometidas. Então, colocar isso como um sistema de prevenção mesmo. Uhum. E para quem que a campanha é direcionada, Ana Carolina? Então, a campanha é direcionada para toda a população, né? Ela foi projetada por psicólogos, mas com uma visão de transcender aí todas as outras áreas de saúde, né? Pensando nesse ser humano integral. E o objetivo é que nós, psicólogos, consigamos, junto aos outros profissionais de saúde, ampliar aí essa percepção de bem-estar, que não é algo inalcançável. A gente não precisa viver com conflitos, com situações que impeçam a gente de viver na nossa integralidade. A gente pode e deve buscar ajuda. Uhum. A falta de cuidado envolvendo a saúde mental sobrecarrega o sistema de saúde? Sim. Sim, a gente tem aí os quadros, por exemplo, de ataque de pânico. Os sintomas do ataque de pânico, eles são muito parecidos a um transtorno de ansiedade, eles são muito parecidos, por exemplo, com um ataque cardíaco. Então, a pessoa sente falta de ar, a pessoa sente dor no peito, a pessoa sente dificuldade de respirar. Isso tudo se assemelha, por exemplo, a um ataque cardíaco. Então, a pessoa vai ao pronto-socorro, tira a vaga de uma pessoa que está ali precisando, realmente está tendo um ataque cardíaco. Por quê? Porque ela não está se tratando. Se ela tivesse com acompanhamento psiquiátrico, se ela tivesse com uma medicação, se ela tivesse em psicoterapia com um psicólogo especializado nessa questão, ela não estaria ali, ela teria outros recursos, porque durante a terapia a gente instrui, dentro da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente instrui o paciente o que fazer nos momentos de crise. Então, tem técnicas de respiração, tem uma série de recursos que a pessoa poderia estar utilizando ao invés de ir para o hospital, porque é um quadro de ansiedade, vai passar dentro de alguns minutos, ele não vai morrer, mas a sensação é de morte, a sensação é de ataque cardíaco. Então, a pessoa vai ao hospital, claro, buscando esse recurso, mas se ela tivesse em tratamento, com medicação, isso não precisaria ser necessário. Acaba que sobrecarrega, sim, o sistema de saúde. Amém. Doutora, sobre a saúde mental infantil, como cuidar do bem-estar emocional de crianças e quais são os principais distúrbios? Sim, eu já falei um pouquinho em relação à saúde mental da infância, né, que a gente precisa começar a cuidar desde sempre. Os principais distúrbios na infância e na adolescência são a depressão, o transtorno de ansiedade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno por uso de substâncias e o transtorno de conduta. Então, a gente tem dados aí que descreve que 1 em cada 8 crianças vão desenvolver algum transtorno psiquiátrico.
E aí a gente tem que repensar a forma como a gente está tendo esse tempo com essas crianças. Muitos pais aí trabalham fora, a gente chega cheio de culpa em casa, acaba compensando aí com liberação de um tablet, com presentes, e é muito importante que a gente comece a perceber que a prevenção de saúde mental também se dá pelo tempo de qualidade que os pais têm com as crianças. A prevenção se dá também pelo reconhecimento das emoções. A gente vem aí culturalmente, quando a gente chorava na nossa infância, né, o que a nossa mãe falava? Vou te dar motivo pra você chorar, você não pode chorar à toa, né? Quando a gente estava com raiva, todo mundo interpretava a raiva de uma maneira negativa. Ah, fulano é muito raivoso. E, na verdade, as emoções, elas são adaptativas, né? A tristeza, ela traz uma mensagem pra gente. É um período que o nosso corpo fica voltado mais para si, para encontrar estratégias, para buscar recursos próprios mesmos, internos, para encontrar a solução de elaboração de um luto, para encontrar, né, elaboração de uma decepção. E a raiva também é adaptativa, ela protege a gente, ela mostra limite para o outro. Só que o que a gente precisa fazer é mostrar outras formas da criança lidar com aquilo. Né? A criança está com a raiva, a gente não vai dizer, você não pode ficar com raiva. A gente vai validar a emoção dela e vai dizer, olha, eu entendo que você está passando por isso, mas nesse momento as condições são essas, essas e essas. E assim, se a gente pensar que várias crianças que poderiam ter sido tratadas não foram tratadas e acabam desenvolvendo e evoluindo outros, por exemplo, eu acabei de falar que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um dos transtornos mais recorrentes da infância. Muitas famílias acreditam que esse transtorno não existe, que a criança é agitada porque ela é bagunceira, que ela não presta atenção na aula por falta de interesse. E não, existe um mecanismo no cérebro dela, no lobo frontal, existe todo um mecanismo que prejudica ela a desenvolver ações de planejamento, de atenção focada. Se a família não acredita naquilo, não percebe aquilo, não busca uma ajuda especializada para aquilo, a criança fica mais vulnerável a desenvolver transtorno de ansiedade, depressão, que a gente chama de comorbidade, né, que vai fazer um casadinho aí com TDAH e vai trazer mais comprometimento na vida adulta. Então é isso, é desde sempre, desde a infância, né, eu já tive paciente com 3 anos de idade, a gente faz um trabalho concomitante com a família, porque é importante a família entender que vai colocar a criança na terapia e não os problemas todos não vão ser solucionados, né? O problema dentro da infância, ele é sempre tratado com a escola, com a família, com os meios de socialização que a criança tem. Então, é compreender o processo como um processo mais integral e que precisa da participação de todo mundo, principalmente dos pais aí. Eu vejo crianças, né, com 2, 1 ano, hoje, um tablet com o celular na mão, elas já sabem desbloquear, sabe coisas até que as pessoas mais velhas às vezes não conhecem e a criança já está ali por dentro de tudo. A senhora acha que isso influencia muito na criação de uma criança? Influencia muito no estado psicológico dela, já desde bebê, ela tá ali, tá chorando, ela dá o celular, dá o tablet, que ali ela vai ficar tranquila, não me perturba mais. Você acha que isso influencia na criação? Influencia e muito, não só na criação, como na falta de recursos que essa criança tem para se desenvolver e para se socializar. A gente tem crianças aí com extrema dificuldade de habilidades sociais. E a gente tem normas da Sociedade Brasileira de Pediatria que recomendam, por exemplo, até 2 anos de idade a criança não tem que ter contato algum com nenhuma forma de estimulação eletrônica, nem tablet, nem televisão. E não é o que a gente vê, né? A gente vê bebês assistindo a Galinha Pintadinha, né? Naquela televisão gigante, a criança nem pisca. Isso. Essa semana eu fui na casa de uma pessoa, ela falou, ela adora essa novela, um bebê com 6 meses, né? E aí você perde todo o processo de estimulação que essa criança tinha que estar. Essa criança especificamente que eu tô falando que adora a novela, que a avó definiu assim, ela tava com o corpinho todo amolecido, ela tava com o pescoço sem sustentação, ela não conseguia se sentar. Então, quer dizer, o tempo que a família teria que estar interagindo, teria que estar estimulando, teria que estar promovendo o desenvolvimento integral daquela criança, de comunicação, de afeto, de desenvolvimento motor, de linguagem, tudo é comprometido com esse excesso de tecnologia, né? A tecnologia tem o poder de estimular, de ajudar até em alguns processos de aprendizagem, mas ela em uso abusivo e nessa idade, principalmente, ela é muito prejudicial. Doutora, quais são os sintomas que a gente deve ficar atento e a quem pedir ajuda? Sim, é muito importante essa pergunta, porque a gente às vezes fica achando que vai ter um sintoma específico. Ah, se eu tiver aquele sintoma específico, eu vou poder identificar e vou poder recorrer à ajuda. Mas não existe assim um sintoma, até porque os transtornos são inúmeros. E aí o que eu convido a todo mundo a pensar?
Tudo que tiver incapacitante por mais de 2, 3 semanas é um caso de se prestar atenção e de se buscar ajuda, né? No caso da depressão, a gente tem alterações do apetite, a gente tem alterações da cognição, a pessoa começa a prestar menos atenção, tem que fazer mais esforço para alcançar uma atividade que ela já fazia com facilidade, né? Então, a gente percebe o distúrbio da vontade, do prazer, do sono, do apetite, ou a pessoa começa a comer muito, ou a pessoa come menos. Mas, por exemplo, no caso das crianças, a tristeza muitas vezes não é identificada num transtorno depressivo. A tristeza na criança, a depressão na criança, ela pode vir com sintoma de raiva, de irritabilidade. Assim como no adulto também. A gente às vezes conhece aquela depressão estigmatizada, né? Daquela pessoa triste, melancólica, apática, né? Mas não só esse tipo de depressão existe, né? Existe a depressão atípica, em que o indivíduo fica indiferente ao mundo, existe a depressão no adulto também com sintomas de irritabilidade. Então, assim, a gente não precisa viver de maneira desconfortável, a gente não precisa enfrentar os nossos problemas sozinho, não é vergonha nenhuma buscar ajuda, não deve ser, né, vergonha nenhuma, algumas pessoas pensam que é isso. E as emoções, elas vêm para nos ensinar, né? A gente tem várias emoções básicas e eu costumo falar com os meus pacientes que a vida é como se fosse um mar e a gente é um barquinho, né? Esse mar vai balançar, ele vai sacudir a gente, os problemas estão aí, as crises financeiras estão aí, mas a forma como a gente vai interpretar esses problemas faz toda a diferença, né? Um mesmo fenômeno pode acontecer comigo e eu interpretar e elaborar ele de uma maneira e ele acontecer com você e aquilo para você ser o fim da sua vida. Então, essa é um exercício, né? A gente precisa estar perto dos profissionais de saúde mental, porque esses profissionais são os profissionais especializados para ajudar a gente a encontrar recursos para lidar com as nossas emoções, para lidar com os nossos traumas de infância, com os nossos problemas, né? E em relação a esse diagnóstico, a pessoa, principalmente, ela precisa procurar um recurso dentro das especialidades que são próprias para isso. Porque muitas vezes a pessoa chega no psiquiatra, eu tenho, né, colegas psiquiatras que eles relatam: doutor, eu fiz de tudo antes de chegar aqui no seu consultório. Então, ele passou na cartomante, ele passou em diversos no pastor, no coaching, em pessoas que se intitulam terapeutas, mas que não têm formação para isso, né? Não são psicoterapeutas, não são psicólogos. Todo profissional de psicologia tem um CRM, né? Ele é especializado naquela área, ele tem todo um estudo de desenvolvimento humano que vai dar recurso para o paciente elaborar aquela questão. Então, se uma pessoa sentir esses sintomas por mais de 2 semanas, perceber que a forma de vida dela está comprometida por algum sintoma desses relatados ou não, ela deve procurar ajuda, mas procurar ajuda especializada, né? Ir ao psiquiatra não é uma questão de doido, estar depressivo não é uma questão de frescura, é uma doença biológica. Todos nós, tendo a predisposição genética, podemos abrir um quadro de depressão a qualquer momento, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais a amplitude, tanto para se autodiagnosticar e, né, reconhecer que tem esse problema e pedir ajuda, tanto também para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente percebe muitas pessoas falando: fulano tinha que ter mais força de vontade para melhorar, ele precisava estar mais forte, mas não é uma questão de forte ou fraco. A pessoa depressiva, ela se sente fraca, ela tem ideias que ela não consegue sair daquele repertório mental, que ela não merece amor, que ela não merece admiração, mas nós não podemos reafirmar isso. A gente que está em volta, a gente tem que falar: ok, isso é da doença. Todas essas ideias que você está aí na sua cabeça é da doença, eu estou aqui perto de você, eu vou te ajudar, vamos fazer uma caminhada, vamos voltar para aquele esporte que você gostava. Então, ela vai conseguir auxiliar muito mais aquela pessoa com depressão, ao invés do que ela falar com ela assim: olha, você tem que ser mais forte, você tem que melhorar, porque não é uma questão de vontade. Você não manda uma pessoa com pressão alta falar assim: aqui, você tem que abaixar a sua pressão, né? É algo incontrolável. Claro que vai ser ajudado pela terapia, vai ser ajudado pelas medicações muitas vezes durante um determinado momento, mas a pessoa precisa também dessa rede de apoio aí para auxiliar ela e para
fortalecer ela a superar o quanto antes. Maravilha. Meu querido Nero, conversamos então aqui com a Ana Carolina Arantes, ela é psicóloga e pedagoga. Doutora Ana, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Quer quiser voltar, fica à vontade, volte mais vezes. O contato, Suas redes sociais, por as favor. redes sociais. Sim, Ana Arantes PC, o Instagram, meu celular é 988345820 e Ana Carolina Arantes no Facebook. Maravilha, então, meu querido Homero. Então, encerramos então aqui mais essa edição da Na Frequência com a doutora Ana Carolina Arantes. Sexta que vem tem mais. Sexta que vem tem mais e a gente volta já já aqui para poder encerrar o programa. E tem o ganhador do dia, né? O Tem o ganhador do dia também da da promoção, a gente fala já já. Fechado. Então segura aí. Bom demais.